Queridos amigos, queridas amigas, advogados, criminais, não criminais, professores, conselheiros, representantes de entidades de classe, advogados de Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que aqui estão. Lá fora, alguém me disse: Mariz, você é um mito, você é uma lenda. Eu disse: meu Deus, mito e lenda, pé na cova seria. Mas não, verdadeiramente não. Mito e lenda que não corresponde a esse que vos fala, mas eu passo a acreditar que sim. Apenas então somente porque há 50 anos advogo. E há 50 anos amo a advocacia. E há 50 anos tenho a mania de dizer que a advocacia é a profissão que pode ajudar o Brasil a melhorar. Ilusão? Sonho? Utopia? Talvez utopia. Mas se a utopia não for alcançada, que seja alcançado o sonho. E o sonho é realizável. E o nosso sonho, de todos nós, daqueles que foram da magistratura e aqui estão advogando, ou não advogando, mas aqui estão me prestigiando, me honrando com a presença, com as suas presenças, sonho ou não, utopia ou não, esse é o nosso papel. Um papel subjetivo e objetivo. Subjetivo em acreditar que nós possamos mudar o país. Objetivo porque nós temos coisas a fazer. E como as temos nos dias de hoje. Especialmente nos dias de hoje. Se já fizemos muito, agora então, muito teremos a fazer. Fomos um dia o país dos bacharéis. O Brasil o foi. Nós fomos afastados dos cargos de comando da nação e fomos substituídos pelos tecnocratas. Melhorou o país? Fica a pergunta. E eu já sei a resposta. Não melhorou o país. Crescemos numericamente, porque cresceram as faculdades de direito. É ruim? Não, não seria se o crescimento das faculdades de direito tivessem sido, ou melhor, tivesse sido este crescimento acompanhado da qualidade de ensino. No entanto, houve um rebaixamento na qualidade de ensino. E nós estamos hoje, numericamente, eu diria que implodindo, não. Mas nós estamos, numericamente, necessitando de um rever, de uma revisão, de um repensar da advocacia. Eu imaginava o que falar em relação ao tema proposto. Advocacia em face da insegurança das instituições. E aí eu passei a questionar-me sobre a respeito dos tempos atuais. E passei a pensar nos tempos de antanho. E parece-me que cada década, pelo menos da proclamação da República para cá, cada década teve uma sua peculiaridade. Monarquia para a República, o Brasil era um Brasil austero, era um Brasil solene, era um Brasil formal. Escravocrata. Terminada a escravidão, outras mazelas permaneceram. Década de 10, década de 20, 1900 a 1910, de 10 a 20, o Brasil começou a se arejar, passou a ser um pouco mais alegre, menos formal. A época da Belle Époque. Na década de 20 e na década de 30, desabrochou o país para as artes, para a cultura. Grandes escritores, grandes pintores, grandes compositores, compositores que retratavam o Brasil de antanho, daquela época, e percebe-se que um Brasil que não mudou muito. Há uma música do Noel Rosa intitulada Onde está a Honestidade? Noel Rosa
deve ter composto essa música na década de 30, porque morreu em 30 e poucos. Pergunta-se ainda onde está a honestidade. Pintores, escritores, a literatura regional mostrando o Brasil real, o Brasil do Nordeste, o Brasil do Norte, que era desconhecido pelo Brasil do Sul, pelo Brasil do Centro. Na década de 40, nós tivemos a consolidação desse crescimento cultural e tivemos também a euforia nacionalista e patriótica criada pelo Departamento de Propaganda do Getúlio Vargas. Em 50, tivemos um país mais ameno, um país em que a bossa nova mostrava um lado, vamos dizer, um lado suave do Brasil. Ao mesmo tempo que, em 50, nós tivemos um Brasil otimista, um otimismo que caracterizou o governo Juscelino Kubitschek. Tivemos a Copa do Mundo de 58, 60, nós tivemos a ruptura institucional. Ruptura institucional que teve para gáudio da advocacia e preocupação dos déspotas o advogado como arauto da retomada da democracia. Nos orgulhamos muito disso, sofremos muito. Quantos e quantos advogados foram presos, mortos, exilados? Mas éramos nós, os vanguardeiros da luta pela redemocratização do país. Era a Ordem dos Advogados, a ABI e a Igreja lutando de mãos dadas para que o país voltasse a ser o país. Éramos nós que lutávamos pela volta dos predicamentos da magistratura. Éramos nós que lutávamos para que a censura à imprensa terminasse. A mesma imprensa que hoje nos coloca não no altar que deveríamos estar, mas em posições subalternas. Década de 80, anistia, fim de 70, eleições diretas, campanhas das diretas e constituinte, o Brasil redemocratizado. Década de 90, talvez a consolidação parcial da economia com o Plano Real. E esta década? E a década anterior, a de 2000 a 2010? A década de 2000 a 2010 deu a este que vos falo alguma esperança. Eu dizia, talvez o Brasil melhore. Talvez um governo mais popular, um governo que tenha mais condições de ouvir os reclamos do povo, as necessidades antigas da população menos abastada, talvez venha a ser um governo melhor. Depois veio a década de 10 a hoje, 19. E o que caracteriza a década de 10? Eu não sei. Caracteriza a estupefação, o espanto. Estamos diante de que quadro? O que nos espera? Qual é o nosso porvir? E antes do nosso porvir, qual é o nosso hoje? O que estamos vivendo? Será que estamos vivendo no mesmo país de antanho? A sociedade parece-me que não é a mesma. Eu gostaria de estar enganado. Eu não acreditava na sociedade brasileira como uma sociedade intolerante, raivosamente intolerante. Cruel até no trato com mazelas, defeitos. E quando não osar, a sociedade os vê, os cria e passa para esta crítica raivosa, como disse, ajudada agora esta sociedade que passou a ser uma sociedade crítica e que vislumbra apenas na conduta humana o lado mau e não o lado bom, ajudada agora
pelas redes sociais, pelas terríveis redes sociais, pelas pessimamente usadas redes sociais, em que as pessoas se tornaram desabridas, descuidadas, desrespeitosas, enxergando o mal sempre, propagando as suas opiniões de uma forma deselegante, descortês, desrespeitosa. E a sociedade parece-me que assim está. Uma sociedade que não quer felicidade. Capitaneada esta sociedade, capitaneada a postura da sociedade pela imprensa, que também não gosta de felicidade, que não divulga o lado bom do homem. E o há, e muito. Notícias alegres, notícias sobre solidariedade humana, compreensão, complacência, essas ficam engavetadas. O que é isto? Indago a esta seleta plateia. O que é isto? Advogados que somos, advogadas que somos, o que está acontecendo com o país? Será que o homem, professores Celso Laffer e Modesto Carvalhosa, será que o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, e ele já falava de uma cordialidade que não era a cordialidade social. Ele falava da cordialidade do homem brasileiro, porque, no seu entender, o homem brasileiro trabalhava com o coração, mais do que com a razão. Esse era o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Mas esse homem cordial desapareceu nos dias de hoje, parece-me. Hoje nós não temos mais a cordialidade, não no sentido, repito, social, e não temos mais a cordialidade no sentido do julgamento do próximo. Eu não julgo o meu próximo com compreensão e complacência. Eu julgo o meu próximo com raiva, quando não com ódio. Querendo ver no próximo aquilo que eu não quero que vejam em mim, mas eu vejo e aponto no próximo. Aí nós passamos a um problema que me parece seríssimo e extremamente preocupante. Nós passamos às relações pessoais. Esta sociedade, essa postura da sociedade está interferindo nas relações pessoais. As relações pessoais hoje são banhadas ou estão baseadas na desconfiança, na visão que quer detectar no outro defeitos. As relações pessoais hoje no Brasil não são as mesmas, o professor nos deu. Não são as mesmas. E esse conjunto de fatores que atinge a sociedade está atingindo também as instituições. As instituições. Há uma, em primeiro lugar, demonização de algumas instituições. A advocacia é instituição, sim. Por que não? O nosso mistério é privado. E o nosso munus é público. Sem advocacia não há justiça. É o advogado cível que bate as portas dos tribunais, porque senão a justiça permaneceria inerte. A justiça é inerte. Só nós que exercemos a capacidade postulatória é que temos condições de abrir as portas da justiça. Ninguém vai à sua casa dizer, o senhor me pague. Ninguém vai à sua casa despejá-lo. Vai recorrer à justiça. Mas para recorrer à justiça, recorre a nós. A nossa grande missão. A nossa, me perdoe, sagrada missão, que é a de postular em nome de outrem, que é falar em nome de outrem, que nos conduz aos primórdios da civilização. Sempre houve alguém que falou em nome de alguém. Antes do Estado ser organizado como tal, já existia advocacia, Toron. Bem antes. Sempre uma boca punha-se a serviço de algum interesse.
Nós éramos os boqueiros, Durso. Nós éramos os vozeiros de Portugal. Nós falamos em nome de alguém. Isso é sagrado. E hoje somos uma instituição, sim. Nós temos um papel instrumental. Nós somos um instrumento eu diria, na justiça civil, da máquina se mexer. Na justiça penal, do processo existir, porque sem defesa não há processo. Somos nós. Nós, advogados, que com muito orgulho devemos propagar esta nossa importância. Carregamos nas costas, no civil, no crime, no direito tributário, no direito trabalhista, carregamos nas costas as desgraças do mundo. O cliente, quando nos procura, ele não nos procura com flores na mão, com caixas de bombons, a não ser para as advogadas. Eu não ganho, nem flores, nem bombom. O cliente nos procura com tragédias, com angústias. E, neste momento, nós nos transformamos... Advogado? Não. Advogado já somos. Nós nos transformamos no sacerdote, no psiquiatra, no psicólogo, no sociólogo. Somos nós. E como estamos nós hoje? Diante da demonização das instituições. Demonizados. Mas não estamos demonizados sozinhos. O judiciário está demonizado. O executivo está demonizado. Só há uma instituição estatal que não se autodemoniza. E eu temo que essa instituição esteja com plano de assenhorar-se do poder. Eu temo. Isto pode ser uma paranoia desse que vos fala. E oxalá o seja. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo da assunção do poder. Por um grupo, por uma instituição, ou por parte dessa instituição, e eu não sei ainda detectar quem são os ideólogos, personalizar. Eu não sei a quem isto vai beneficiar, personalizando. Eu sei que há um grupo ou uma instituição que querem tomar conta do poder, demonizando as outras instituições do Estado. E nós estamos silentes. Nós não, nós estamos aqui. Eu vos falo, como qualquer um de vocês poderia estar aqui, falando as mesmas coisas, mas o resto da sociedade está silente. Só a advocacia, como sempre, está silente. Fomos nós que nos opusemos historicamente ao autoritarismo. Fomos nós que historicamente nos opusemos à assunção do poder por parte daqueles que não tinham nenhuma vontade, nenhuma visão democrática. Por isso que os autoritários não gostam de nós. Sejam eles de que naipe forem. Pequenos autoritários, grandes autoritários, médios autoritários, o déspota nunca gostou da advocacia. Napoleão quis cortar nossas línguas. Na Revolução Francesa, a ordem terminou. Acabaram com o direito de defesa na convenção na época do terror. 1000 cabeças rolaram em pouquíssimo tempo. Aí Napoleão reconheceu ruim com eles, melhor sem eles. Ao contrário, ruim com eles, pior sem eles. E voltou a advocacia. A advocacia sempre volta. Ela não perece. Ela entra em declínio. Hoje nós estamos numa época de declínio da advocacia. Declínio de respeitabilidade, declínio de valorização, de importância. Hoje estão nos confundindo, nós, advogados criminais, com o réu, com o acusado, com o cliente. Somos longamanos do crime praticado. Não sabem que nós não aplaudimos o crime, que nós não defendemos o crime. Nós somos porta-vozes dos direitos do criminoso, ou do tido como tal. Na área tributária, os advogados tributários estão sendo vistos como elaboradores de planos tributários para ludibriar o fisco. Não são vistos como exercentes
de uma atividade lícita, necessária, imprescindível. E em outras áreas, a mesma visão tortuosa, desviante da advocacia existe. Agora vou falar um pouco da justiça. Tive um pai juiz, desembargador, que parece-me ter honrado a magistratura. Advogou 25 anos, 30 anos, presidiu a Associação dos Advogados, foi conselheiro da ordem, lutou pela categoria, pela classe, e aí vestiu a camisa da magistratura. Vestiu a camisa da magistratura, portava a toga no corpo e a beca na alma. Papai nunca deixou de ser advogado, mas como honrou a magistratura e como amou a magistratura. Então eu posso tecer, não críticas, mas eu quero expor algumas características da magistratura de hoje, que não é a magistratura daquela época. O juiz daquela época era um homem mais comedido. O juiz daquela época não tinha necessidade desse protagonismo. E quando eu falo o juiz, a magistratura, eu quero fazer as ressalvas necessárias. Eu acho que constituem esses a que eu vou me referir uma minoria, mas eu vou falar generalizando com a ressalva que acabei de fazer. Esse protagonismo da magistratura vem contra a magistratura. E o protagonismo não é da magistratura, é de alguns magistrados, repito. Porque estão eles muito preocupados com a imagem pública. Talvez mais preocupados com a imagem pública do que o bem exercer a sua sagrada atividade de dizer o interesse, de dizer o direito para elidir um conflito de interesses. Isso é sagrado também. Mas, às vezes, me dá a impressão de que eles estão muito preocupados com a imagem. E aí entra uma crítica veemente que faço ao televisionamento das sessões do Supremo Tribunal Federal. Isso não veio contribuir em nada. Conversa fiada se dizer que isto democratiza. O que é que democratiza? Democratiza quem? Para quem? Populariza desnecessariamente. Populariza uma atividade sagrada que tem que manter a sua liturgia, que tem que manter esse ar de coisa sacra, como é em todo o país do mundo. Estados Unidos da América, que é tão citado por todos, Estados Unidos. Estados Unidos da América, a moça do café não entra na sessão da Suprema Corte. Ela deixa a bandeja, o ministro mais jovem, o mais novo, o mais recente, vai buscar a bandeja do café. Aqui não. Aqui se assiste. Outro dia um sobrinho meu me disse: tio, não gosto do ministro fulano de tal. Mas quem é você para não gostar? Eu sou engenheiro. Eu não gosto de fulano de tal. Eu gosto do ponta direita, eu gosto do ponta esquerda, eu gosto do cantor, eu gosto da atriz e do ator, e também não gosto do ministro, ou gosto. Vulgarizou, avacalhou. Não é isso que a advocacia quer. Sabe quem ainda respeita a magistratura? Quem ainda tem reverência pela magistratura? Somos nós, advogados. Nós, advogados, beijamos as mãos dos magistrados ainda. E eles, salvo esses, nos respeitam. Porque o resto da sociedade não reverencia mais a magistratura. Hoje, me perdoem a expressão, virou carne de vaca dizer o direito. Deliberar sobre a minha liberdade, sobre o meu patrimônio, sobre a minha família. É um nada. Virou um nada e não pode. Nós temos que, unidos a magistrados que pensam como nós temos que nos rebelar contra isso. É preciso uma magistratura forte, porque senão não haverá Estado de Direito e nem democracia.
E aí eu já entro, devo estar cansando-os, e eu aí já entro no tema, direto. Mais 1 hora de tema direto. O que fazer? O que nós devemos fazer, nós advogados? A primeira coisa que eu diria é falar. A nossa arma é o verbo. A nossa arma é a palavra, não há outra. Que nos dê microfone. Porque a hora que nós não tivermos mais microfone, a democracia terá morrido, mano. Não há mais democracia. Tiraram o microfone dos advogados. Falam tanto em censura de imprensa, abominável censura de imprensa, devemos nós agora falar que há um risco de nos censurarem, tirando o microfone de nós, advogados. Não gostam de nós. Não gostam de nós. Gostam de nós quando algo ocorre, consigo ou com alguém próximo. Quando o tiro cai no pé, a primeira coisa que se ouve é: chamem o meu advogado. Aí nós passamos a ter importância e valor. Fora disso, não. Nós somos coautores de crime, coautores de planejamento tributário que vai lesar o fisco, prejudicamos o pobre. A advocacia é só para rico. Num país injusto como o nosso, não é advocacia que é só para rico. A medicina é só para rico. A engenharia é só para rico. O Brasil é desigual. E não são os advogados culpados por essa desigualdade. Ah, os advogados cobram honorários. Não, trabalhamos de graça. Esse é um argumento de um cinismo e de uma hipocrisia impressionante. Num país capitalista, ou neocapitalista, ou que sequer capitalista, sei lá o que o Brasil é, todos aplaudem o cantor que ganha muito, o jogador que ganha muito, o homem da novela que ganha muito. O advogado não. O advogado ganha muito. E quem ganha muito na profissão? O Toron ganha muito. O Durso ganha muito. Vários ganham muito. Esse que vos fala, não. Ninguém sabe da assistência judiciária existente no estado de São Paulo, me corrija, com mais de 60, 70 mil advogados trabalhando para o pobre, suprindo uma obrigação do Estado. O Estado tem a obrigação constitucional de dar apoio jurídico ao hipossuficiente, mas a ordem supre essa deficiência, ou tenta suprir. São 60 ou 70 mil advogados ganhando por mês, se eu estiver exagerado, você me diga, para baixo ou para cima, R$4.000, R$3.000, também o resto é exagero. R$2.000, é isto, é verdadeiramente isto. Com esta implosão da advocacia, nem há mercado, mas não, os advogados ganham dinheiro e generalizam. Todos podem ganhar dinheiro. O advogado, ao receber justos honorários, seja lá no montante que for, esse não pode. Eu dizia o que fazer. Falar. E mais do que falar, é preciso que nós coloquemos à luz do dia, para que todos vejam, características que nós temos embutidas, que fazem parte da nossa vocação e que são mal divulgadas. Nós não somos maniqueístas. Isso é uma grande qualidade. Nós não enxergamos o homem como totalmente bom, totalmente mal. Nós enxergamos o belo como totalmente belo, nem o feio como totalmente feio, nem o justo e o injusto nas suas acepções radicais. Nós sabemos da condição humana, nós conhecemos, e como conhecemos, o Papa Paulo VI disse que o homem advogado é como o sacerdote, ele conhece a alma humana como poucos. Segundo ele, só os advogados e os sacerdotes a conhecem.
Por isso é que praticamos, no entender dele, um ministério da caridade. Nós sabemos que o homem, porque conhecemos a sua alma, é composto de grandezas e misérias. Isso é próprio da condição humana. E ninguém mais do que nós, a não ser o sacerdote, sabe disso. Então nós nunca prejulgamos. Nós não somos juízes. Nós exercemos um mistério que é defender os interesses de um cliente dentro da lei e de acordo com a nossa consciência. Uma outra característica da advocacia, nós somos extremamente, talvez ligado a esta primeira, complacentes, solidários. Aí há de alguém dizer, mas estão solidários porque estão recebendo honorários. Mentira, mentira grossa. Basta que se pergunte a qualquer advogado, o recém-formado e o mais antigo, o que é você estar lutando por alguém e sentir que este alguém está sendo injustiçado. Pensa-se em honorários ou se continua na luta? Todos responderão, e verdadeiramente responderão, se continua na luta. Porque nós temos uma outra característica. Nós temos uma incompatibilidade inata com as situações de injustiça. Nós não conseguimos assistir calados a uma situação de injustiça. Nos metemos, interferimos. E mais uma. Nós sabemos que a verdade não é nossa só. A verdade pode vir com a petição inicial. Mas, de repente, ela é mudada, porque vem a contestação. De repente, ainda, a instrução muda aquela verdade. E a sentença, pelo menos provisoriamente, declara a verdade. E a verdade só emerge dos autos quando transita em julgado a decisão. Então, nós aprendemos a não termos a veleidade de sermos donos da verdade. É por isso que os déspotas não gostam de nós. Porque eles são a antítese da advocacia. Eles têm a verdade. Eles são donos da verdade. Eles julgam e prejulgam. Esse é totalmente ruim, esse é totalmente bom. Por isso é que o autoritário não gosta de nós. E eu estou dizendo isso sem nenhuma visão futurista. Não tenho esse dom, mas tenho um feeling e tenho meus medos. Eu estou dizendo tudo isso porque é possível que nós tenhamos que nos defrontar de novo com o autoritarismo. Eu não sei. Se não o autoritarismo estatal global, que vá colocar a democracia de lado, o autoritarismo pontual, episódico. Esse precisa de nós. Esse precisa da reação dos advogados. A reação dos advogados, ela com base nessas características a que eu me referi. Nós continuaremos a atuar como quixotes. Nós somos quixotes. Só que os nossos moinhos não são de vento, não. Eram, são e serão reais. Há risco no horizonte. Houve risco lá atrás. Eu tenho muito medo que se construa um Tribunal de Segurança Nacional. Já houve no governo Getúlio. Eu tenho risco que sejam instalados no país os comitês de segurança pública da Revolução Francesa. Não sei. Mas nós estamos num Estado democrático, é verdade. Mas, às vezes, a democracia é usada contra ela. E nós temos o dever de alertarmos para os riscos eventuais que surgem. Serão tão eventuais esses riscos? Não sei, eu deixo aos amigos e às amigas para que respondam a esta pergunta. Há uma questão
que me parece muito importante. Há no ar, e não está só no ar, se materializa uma cultura punitiva no país, que parte do erro de que punição combate crime. Isso é uma falácia. Punição não combate crime. A punição é necessária dentro dos limites da lei, observados os princípios, especialmente o direito de defesa. Mas a punição é pós-crime. Então ela não combate crime, ela não evita crime. Estão aí os 800 mil presos brasileiros, a prisão aumentando e a criminalidade aumentando. Não há correlação entre punição e baixa de criminalidade. O que é preciso ser feito, o que ninguém apresenta, são medidas e sugestões que ataquem as causas do crime. Ninguém discute as causas do crime, ninguém fala em mudar a lei de licitações. O professor Carvalhosa tem uma ideia que ele propaga e ninguém adota, que é o do seguro da obra pública. Ninguém muda diplomas que estão aí favorecendo a corrupção. Não se ouve atacar a questão ética, que é a causa básica da corrupção. Não se vê preocupações com o desnível social, com as carências sociais que estão na base do crime violento. Apresenta-se um projeto contra o crime. E eu vou ler aqui alguns títulos desse projeto rapidamente. Projeto que traz medidas para evitar a prescrição penal. A prescrição penal é um instituto universal, antigo, que não permite que o Estado se eternize nas suas investigações. É um instituto de proteção ao indivíduo. Medidas para evitar a prescrição. Medidas para... Eu tenho muita dificuldade em ler minha letra. Medidas para... Medidas para endurecer o cumprimento das penas. Em nome do que isso? Em nome de um sistema penitenciário que é fator criminógeno? Endurecer o cumprimento das penas. Fator criminógeno, gente que entra na cadeia com isto de fator criminógeno, com isto de criminalidade dentro de si e sai com uma criminalidade potencializada ao extremo. Medidas para endurecer o cumprimento das penas. Como se cumprimento das penas, como se pena, como se punição fosse a resposta adequada ao crime. Não é. Ela é necessária. Mas ela se transforma em castigo quando ela não tem um objetivo. E esse objetivo não existe. Qual seria o grande objetivo da punição? Evitar o crime. Mas ela não evita, porque ela não está trabalhando as causas do crime. Medidas para melhorar a criminalização do caixa 2. E aí por diante. Um projeto que se apresenta como a panaceia de todos os males. Eu acho que a culpa não é do seu elaborador. Não é. Ele tem essa visão. É a dele. A culpa é de quem está fora e não quer ver. De quem está cego. Cego porque é cego ou cego porque quer ser cego? Ou será que ninguém enxerga que até hoje este tipo de reação ao crime, que tem a prisão como única resposta, não resolveu nada ainda? A verdade verdadeira, meus amigos, e já encerrando, é que eu estou muito orgulhoso de estar aqui. Eu não recebo isto como homenagem. Eu recebo isto como uma deferência do presidente Renato a esse advogado, como ele diz, ancião. Ele fala. Só não fala na minha frente, mas ele fala. Esse advogado ancião,
que ama, repito, a advocacia, que acredita na advocacia e que quer pedir a vocês que acreditem na advocacia, acreditem no Brasil, amem o Brasil, não façam como esta elite envergonhada de ser brasileira. Essa elite que gostaria de ter nascido em Miami, Paris, até em Tóquio, não sei mais aonde, e que não tem estima pelo Brasil. Não se trata de nacionalismo, patriotismo, não. Uma coisa natural, eu nasci aqui. É como amar a minha casa, é como amar a minha família. A família realmente eu amo, eles devem amar. Mas eles não amam a extensão da família, que é onde nós vivemos, moramos, nascemos, criamos os filhos, e eles enriqueceram aqui. Todos eles enriqueceram aqui. E querem levar esse dinheiro para fora. Mas primeiro enriqueceram aqui. Então, meus amigos, muito obrigado, que Deus os abençoe. Continuemos a ser esses seres irrequietos, inquietos, porque essa é a nossa vocação. Esse é o nosso ideário. E desta vocação, deste ideário, nós muito nos orgulhamos. Muito obrigado.